nós vamos começar falando dos 5 princípios da autodefesa dentro da metodologia Empodere-se. Quais são eles? Os 5 princípios. O primeiro, pensar. O segundo, falar. O terceiro, correr. O quarto, lutar. E o quinto, contar. Agora eu vou explicar para vocês cada um deles detalhadamente o que significa. O primeiro princípio, pensar, é avaliar a situação de risco que você pode estar. A ideia é a gente trocar aquele sentimento de paralisação, aquela sensação de desmaiar por dentro quando a violência vem para perto de nós. Trocar isso por avaliar, por pensar, por usar toda a nossa inteligência, nosso conhecimento de mundo, mas principalmente usar a nossa intuição. Por exemplo, você está na rua e você começa a se sentir seguida por alguém. Alguém parece estar te seguindo, ou alguém parece suspeito ali naquela situação. Então você olha, avalia, percebe o que você está sentindo para não entrar em negação e o medo te dominar. Então você reflete sobre o risco que pode estar perto de você. Ou então mesmo numa situação de violência doméstica, quando o companheiro ou o marido começa a se exaltar, você avalia a situação. Ah, ele está se exaltando muito. Então começo a estar numa situação de risco. Então esse é o primeiro princípio. Pensar, fazer a avaliação de cada situação que você estiver. O segundo princípio da autodefesa é o falar, que pode ser gritar também, é o uso da sua voz. Esse princípio ele serve tanto para situações menos graves, em que talvez a pessoa que esteja te incomodando, ela nem saiba que está. Alguém, num show, numa festa, que chega muito perto de você e de repente aquilo, infelizmente, é comum para ela. E aí você pode usar a sua voz, dizer: ah, por favor, você pode dar alguma distância entre nós, porque isso está me incomodando. Ou então, você precisa realmente colocar limite através da sua voz. A gente vai mostrar depois, nos movimentos básicos de autodefesa, essa posição, colocar limite com as mãos e usar a sua voz. Por favor, não se aproxime. Eu não tenho nada para você aqui. Hoje eu não posso te ajudar. Coloca o seu limite através da sua voz. Ou talvez ainda, usando a voz, você tenha que gritar, porque alguém está muito exaltado. E aí é importante que esse grito não seja de qualquer maneira. Seja um não! Não se aproxime de mim! Não, você está muito nervoso. Essa conversa para por aqui. Então, o uso da voz é fundamental. Ele vem antes das próximas etapas. O terceiro princípio da autodefesa é correr. Correr no sentido de fuga, de sair da situação. Você pensou, a situação é realmente de risco. Você usou a sua voz para colocar limite. E esse limite não foi respeitado. Então, você vai procurar saídas. Ah, a festa, as pessoas estão se exaltando, tá ruim, você tentou conversar, não deu certo, saia dali. Violência doméstica, você está numa situação em que o seu marido, o seu companheiro se exaltou. Você pensou, você usou a sua voz para tentar acalmá-lo, descalonar essa violência. E não foi possível, então saia dali. O quarto princípio, fundamental, é o lutar. É importante a gente lembrar que o lutar é uma escolha. Muitas vezes, não lutar é um ato de coragem. Muitas mulheres que sofreram violência não reagiram para preservar as suas vidas. E isso é uma escolha legítima. Nós vamos te fornecer elementos para que, se você quiser fazer a escolha de lutar, você possa. E aí, ao lutar, ao conseguir neutralizar o seu agressor, você volta para o terceiro princípio, que é o correr. Procurar novamente ajuda ou uma saída. E o quinto, não menos importante, talvez o mais importante deles, é contar. A gente trabalha o contar em 2 aspectos fundamentais. O contar uma situação que você viveu, para que você inicie um processo de cura através de escutar a si mesma. Muitas vezes, quando a gente sofre uma situação de violência, nem a gente acredita direito nela. Parece que não foi real. Quando você conta para alguém que tem uma escuta de confiança, uma escuta inteligente, que não vai te julgar, você inicia a retirada desse sentimento tão dolorido de dentro de você. O segundo aspecto do contar é também no sentido da autodefesa, da construção de testemunha do que está acontecendo com você. Se você vive uma situação de violência doméstica, se você vive um relacionamento abusivo, se você vive assédio sexual no trabalho, você chamar alguém e contar é muito importante para que você tenha testemunhas do que está acontecendo com você. Muitas vezes os agressores são pessoas consideradas boas na sociedade. Bons pais, bons maridos, trabalhador. E aí esse homem é bem visto. Se lá na frente, quando tudo já aconteceu, você diz que sofreu violência, muita gente pode não acreditar em você.
Portanto, é muito importante que você tenha testemunhas. Escolha pessoas de extrema confiança e conte o que está acontecendo. É isso. Voltando então, 5 princípios da autodefesa: pensar, falar, correr, lutar e contar.